Você já ouviu falar em síndrome do pescoço de texto? Essa síndrome tem aumentado cada vez mais e, acreditem se quiser, é super comum. E para saber mais sobre o assunto, a Caras convidou o Dr. Luciano Miller, que é ortopedista e cirurgião da coluna. Então, se você quer saber mais, é só continuar aqui com a gente. Primeiro, doutor, quero muito te agradecer por ter tirado esse tempinho para vir aqui na Caras para a gente conversar, ter trazido também, como que eu posso chamar, um protótipo? Exatamente. Para a gente poder exemplificar e compartilhar com o público, então muito obrigada. Eu que agradeço o convite, espero que hoje a gente discorra bastante do tema e ajude a solucionar algumas dúvidas de todo mundo que acaba assistindo o seu conteúdo. Com certeza. E o nosso assunto de hoje, a gente vai focar mais na síndrome do pescoço de texto, que tem aumentado cada vez mais. Eu já vi várias pessoas falando sobre isso, mas eu vou ser bem sincera, que para mim parecia algo muito distante até eu, enfim, começar a pesquisar sobre o assunto. E imagino que para o público também pareça alguma coisa meio distante. Então, para começar, eu queria que você explicasse o que é essa síndrome, por favor. Sim. É importante, primeiro, a gente entender a nossa coluna vertebral. A coluna vertebral, que aqui está o protótipo aqui da coluna, bem parecida com uma semelhança de uma coluna real, a coluna não é só uma reta, ela tem curvas. A curva que são, aqui olhando essa coluna, tem a lordose lombar, a cifose torácica e a lordose cervicais. Essas curvas são curvas normais, chamadas fisiológicas. Então, muitas vezes fala assim, você tem lordose, você tem cifose. Não, isso é normal, você ter essas curvaturas. Por quê? Porque a coluna, essas curvas são importantes para ter o equilíbrio do nosso corpo na posição ereta. Se fosse só uma reta no perfil, quando a gente olha de lado a coluna, a gente não teria tanto equilíbrio do tronco. Então, a curva serve para agir como uma mola na nossa coluna, no nosso corpo, e com isso ser mais estável a nossa posição. Agora, ter excesso dessas curvas ou falta muito dessas curvas, daí sim a gente mede hoje por angulações e aí sim são problemas que podem ser até tratados, mas é na minoria dos casos. Achei até muito importante você ter comentado sobre isso, porque às vezes a gente tem aquela ideia de que a coluna é uma coisa retinha, e não é verdade, né? E não é exatamente. Agora, olhando de trás a coluna, olhando de frente ou de trás, a coluna tem que ser relativamente reta. Quando tem essa curva de frente para um lado para o outro, isso aí é chamado escoliose. Lógico, ninguém, que eu falo para todo paciente no consultório, ninguém é uma tela perfeita na hora da 20, aquela simetria perfeita. Pequenas assimetrias fazem parte, mas totalmente, mas assim, então a gente mede uma angulação para saber se tem a escoliose ou não. Por que eu falei isso em relação às curvas? Porque quando a gente fala da síndrome do pescoço do texto, a gente está falando de uma síndrome que altera um pouco essa curvatura com o tempo. Então é isso, essa síndrome ela é descrita como uma síndrome que é causada por excesso de uso de eletrônicos, que a gente acaba ficando em posições com a cabeça desconfortável, sobrecarregando diversas estruturas que a gente vai falar ao longo da entrevista e isso causando dor. Entendi. Então, essa síndrome ela é 100% por conta da nossa postura, ela é totalmente postural, digamos assim. Exatamente. Essa síndrome é causada por uma alteração postural. E essa alteração postural ela é causada hoje por excesso de uso de eletrônicos na posição incorreta, videogames, uma série de fatores que acabam alterando essa postura da cervical e com isso sobrecarregando a nossa coluna cervical e dorsal. E o que é importante, mas por que isso acontece, né? Por que acontece essa alteração? A nossa cabeça ela pesa de 3 a 5 quilos, tá? E ela é alinhada com a nossa coluna. Desculpa te interromper, a nossa cabeça estaria aqui. Estaria aqui em cima. Entendi. E ela é alinhada com a nossa coluna. Quando a gente está com o celular, a gente acaba inclinando muito a cabeça para frente, em diversas angulações. E o que acontece? Com isso, a sustentação dessa coluna, da cervical, ela acaba tendo uma relação aumento da força que ela tem que fazer
para sustentar essa cabeça em uma posição fora do eixo normal, lá para frente. Com isso, a tensão na parte muscular é muito grande e isso causa dor. Agora, se você continua com essa postura por longos tempos, daí sim você pode sobrecarregar estruturas mais centrais da coluna, como o disco, a articulação, e causando outros problemas ao longo do tempo. Então, por exemplo, às vezes a gente tá muito no celular, tá muito no computador e a gente fica com a cabeça baixa assim, e aí depois a gente sente muita dor aqui atrás. Que eu até sempre escuto falando que é por conta do peso da cabeça e tudo mais. Isso pode causar essa síndrome. Sim, exatamente. O que que eu quero colocar é que a cabeça não vai mudar o peso, mas Sim, assim, totalmente. a alavanca de sustentação, ela muda conforme a gente joga a cabeça para frente. Isso acaba sobrecarregando. E primeiro, como você falou muito bem, primeiro que a gente usa, por exemplo, um dia na posição ruim, ou muitas horas, vai doer primeiro aonde? A musculatura. Mas com o tempo pode causar até problemas no disco da coluna, nas articulações. Caramba. Isso realmente acaba sendo de tratamento muito mais difícil e complicado. Isso até era uma dúvida que eu tinha. A longo prazo, isso pode então acabar chegando a questões mais sérias, né? Exatamente. A longo prazo pode realmente você coloca muita pressão nesse disco. O disco é um grande amortecedor na nossa coluna. Se você colocar esse amortecedor, esse peso a mais por muito tempo, você pode ter alterações do disco, até formando abaulamentos do disco, e isso causando outros tipos de dores que são mais difíceis de tratar com o tempo. Entendi. E eu já ouvi muito falarem que isso era muito mais comum em jovens. Isso acontece porque a gente tem... os jovens mesmo ficam mais no celular, mais no videogame, ou tem alguma questão fisiológica? Essa questão é muito mais em relação ao tempo de uso do que propriamente a parte fisiológica. Os jovens, a gente sabe hoje, usam muito mais eletrônico, celular, videogames, que as pessoas mais velhas. Praticamente eles nasceram com essa cultura do eletrônico. O eletrônico faz como fosse uma extensão do corpo, né, praticamente. Então, acaba muito mais horas usando, muito mais facilidade de ter dores. E a gente até comentou agora há pouco sobre o quanto... talvez algumas horinhas a gente fique com uma dor, mas seja só na musculatura. Isso a longo prazo vai causar problemas mais sérios. Mas nos jovens, a partir de quanto tempo isso costuma acontecer? Adolescentes já têm apresentado essa síndrome? Adolescentes é mais difícil porque a coluna é muito mais elástica, muito mais móvel, mas o excesso também pode causar dores. Mas geralmente essas alterações, elas não são alterações que acontecem em pouco tempo. Só, por exemplo, como você falou, usar muito tempo o celular um dia deve causar aquela dor. Mas alterações mais estruturais é ao longo da vida que vai acontecendo. Mais importante é evitar esses problemas, né? E como que a gente evita essas dores, as alterações? Primeiro, mantendo o corpo numa postura correta. E como a gente faz isso? A gente faz com atividade física. O grande remédio é fortalecer a musculatura. Fortalecendo a musculatura, você mantém a estrutura do corpo. Também exercício de alongamento, avaliar nos casos mais graves, com dores, alterações posturais, um especialista para ver se precisa também ter alguma correção postural, algum tipo de fisioterapia, RPG, pilates, alguma coisa que trabalhe também a musculatura para tentar melhorar a estabilidade, melhorar a postura. E todas essas pequenas ações vão ajudando a evitar essa síndrome e essas dores. Isso era até uma questão que eu tinha também, que eu até comentei com você antes da entrevista, que eu já vi muitas pessoas falando que, por exemplo, para corrigir a postura, a gente deveria usar aqueles coletes que deixam, arrumam a postura, ou algum outro artefato, né, que faça esse tipo de auxílio. Esses coletes, essas coisas assim, elas realmente ajudam? Ou é melhor, por exemplo, fazer um pilates, um RPG, alguma coisa assim? Você falando até deu vontade de corrigir minha postura aqui. Eu também estava toda torta. Né? Mas, assim, a questão dos corretores posturais, eles ajudam a curto prazo para você manter uma postura adequada, assim, para você se
ver realmente, ter uma noção do seu corpo, da parte postural. Isso ajuda. Mas, a longo prazo, também, se você depender desses corretores posturais, coletes, eles também enfraquecem a musculatura e, com isso, você depois vai ficar mais dependente desses coletes e a postura vai alterar mais ainda. Entendi. Então, o que é importante é uma mistura. Trabalhar a postura, usar o colete um período curto de tempo, os corretores, para ver como está a sua postura. Hoje em dia, eu vi, tem até hoje camisas especiais que você coloca, que tem uma certa... mantém a postura, que é uma nova tendência. Mas o grande remédio mesmo é você fazer exercícios posturais. E daí, qual é o exercícios posturais e atividade física? Mas assim, sempre me pergunto no consultório, qual que é a melhor atividade física? Musculação, pilates, yoga, funcional? Eu sempre respondo, a melhor atividade para você escolher para ajudar a sua coluna, primeiro, é que você procure um bom profissional, que faça o exercício correto. E segundo, que você consiga manter pelo menos uma frequência de 2 a 3 vezes por semana. Porque não adianta você falar, vamos fazer pilates, vamos fazer yoga, mas eu não gosto. Ou musculação eu não gosto. Você não vai fazer. E o exercício não está só de você fazer pouco tempo. É o hábito que vai te ajudar a longo prazo. E você comentou agora, e até me veio uma dúvida na cabeça, que eu falo por mim também, mas todas as mães que eu conheço, por conta do peso da criança, elas têm a tendência a ficar... a gente fica meio assim, sabe? A gente joga o nosso peso pra frente. Como que as mamães que estão nos assistindo, até os papais também, podem se policiar ou fazer alguma coisa para que não venham a ter algum problema de coluna, assim? Com exercício também, com atividade física também? Sim, isso é uma pergunta muito boa, que eu vou colocar aqui. É muito comum, após ter filho, a mãe, ela começa a ter dor na coluna. Eu pego muito no consultório. Por quê? Porque quando você chega o filho em casa, você muda a rotina sua. Por exemplo, uma mãe, ela sabe, quem tem filho sabe, quantas vezes ela tem que pegar no berço, levantar, virada, colocar para dar banho, levantar. Então, esse mecanismo de flexão, rotação do tronco, acaba sendo muito frequente. Fora isso, geralmente, não diminui a atividade física, está mais sedentária, tudo. Isso tudo leva a dor. Então, primeiro, assim, para evitar ter essas dores, a mamãe, o papai, mesmo filhos menores, até 5, 6, 7 anos, que ainda você pega no colo, primeiro, fortalecer. Segundo, uma dica bastante importante que eu dou para todas as mães, na hora de pegar, cuidar um pouquinho da parte postural. Como que você pode fazer isso? Eu ensino bastante no consultório, solta o ar, porque o pulmão é uma bexiga, então ele insufla para os lados e para baixo e para cima. Se você inspira e contrai, vai estar o diafragma, que é a parte de baixo do pulmão, ele vai bater na musculatura. Então, o poder de contração é menor. Então, você tira o ar do pulmão, esvazia o seu pulmão, daí o umbigo para dentro, trava aqui o seu abdômen, trava o xixi, prende o xixi, e com isso você consegue contrair melhor, muito mais forte. E quando você contrair, daí você pega o seu filho, quando você faz tudo, se for fazer força, você procure contrair o abdômen, isso é a melhor dica, essa contração para você fazer pegar o filho, colocar no berço, virar, colocar no carrinho, isso ajuda bastante. E se você pensar que na fisioterapia, quando você está lá, um dos primeiros exercícios que você aprende é esse exercício isométrico de você fazer a contração sem arco de movimento. Que legal, nossa. É uma dica que vale para todo mundo aí, porque realmente ficar pegando a criança, virando de um lado para o outro, acaba com a coluna e essa dica eu acho que muito valiosa. E aí, até voltando pro assunto inicial, né, da síndrome do pescoço de testo, tem alguma dica, assim, pro pessoal, por exemplo, que trabalha o dia inteiro na frente do computador, mexendo no celular, porque às vezes, acho que principalmente depois da pandemia, a gente tende a trabalhar cada vez mais sentado e mais na frente do computador, e eu acho que isso atrapalha cada vez mais a coluna, né? Já vi várias vezes o pessoal usando almofadas diferentes, aquelas cadeiras gamers. Isso realmente ajuda? Todos esses cuidados ajudam. O primeiro cuidado é a cadeira. A cadeira tem que ter um bom apoio para as costas, as costas têm que estar apoiadas. A altura também é importante. A altura para você saber mais ou menos a altura correta,
é uma altura que o pé fique completamente no chão, que faça um ângulo de 90 graus no joelho, com a coxa, com a sua perna, e também a coxa com o seu tronco faça um ângulo de 90 graus. Isso daí é a altura correta e o apoio nas costas. Outro fator importante em relação à cervical, para não forçar, é ter a tela do computador na altura dos seus olhos. Caramba. Não abaixando, nem levantando. Então, você adequar, você pode fazer isso colocando livros embaixo ou levantando. Isso é extremamente importante. A outra dica importante é quando você for digitar, você tente apoiar o seu antebraço, porque se você não apoia, você fica com ele levantado, você vai sobrecarregar toda a musculatura do braço e chegando até no trapézio, você pode realmente forçar um pouco mais. Esses cuidados iniciais já vão ajudar. O outro cuidado é você fazer pausas a cada 30, 40 minutos, exercício de alongamento, dar uma parada, isso ajuda bastante. E fazer exercício físico. Agora, uma coisa bastante interessante, antes da pandemia, tinha até uma questão que estava sendo bastante estudada, a doença do sentar. Tava vários trabalhos mostrando, se você fica mais de 6, 8 horas sentado por dia, isso impacta até na sua expectativa de vida, porque Caramba. tem mais problemas abdominais, mais outras alterações, e estavam vendo isso. Então, antes da pandemia, estava essa questão a sério nos escritórios de fazer mesas que você levanta e trabalha um pouco de pé, depois senta, essas mesas que você consegue ou eletrônica, ou você puxar e ficar de pé um pouquinho. Depois da pandemia teve aquela loucura, tudo isso voltou para trás, cadeiras foram para casa, acertar a cadeira novamente e tudo. E hoje a gente está voltando aos escritórios, de uma forma, na maioria dos casos, híbrido, mas dá atenção a isso também. É importante levantar, isso vai melhorar a circulação da parte intestinal, a circulação nas pernas, isso é extremamente importante. Então, é aquela... Nossa, a cadeira... Então, aquela ideia de, por exemplo, trabalhar encostado assim, com o computador no colo, fora de cogitação. Exatamente, isso vai acabar forçando. Lógico, na vida não é a questão de um dia, 2 dias, mas ao longo da vida, assim. Imagina você fazer isso meses, anos, isso que vai causar os diversos problemas. Com certeza. E eu também tenho uma dúvida em relação à quiropraxia. Porque eu já ouvi muitas pessoas falando, qualquer problema na coluna, vou na quiropraxia que resolve, tá tudo bem. A gente pode enxergar a quiropraxia como uma forma realmente para tratar alguma questão? Ou ela é mais preventiva? Se eu sentir que eu tô com dores, o que eu devo fazer? Eu devo ir em outro especialista? Como que funciona aí? Olha, a questão primeiro, se você está com uma dor, primeiro entender assim que dor na população é muito frequente. A gente tem três tipos de pessoas, as que tiveram dor na coluna, as que têm, as que vão ter. Eu estou brincando, porque 60% a 70% da população vai ter dor nas costas alguma fase na vida. Isso é bastante comum. Agora, quais são aquelas dores que a gente tem que procurar um especialista ou tem que dar uma atenção maior? A OMS fez alguns sinais de alerta que são extremamente importantes. Então, vou falar, aquela dor que você está associada com febre, dor na coluna, com perda de peso, dor na coluna depois de um trauma, acidente de carro, uma queda forte, isso é também importante, pode ser uma fratura, pode ter alguma outra alteração. Pacientes que já tiveram tratamento de câncer, pode ser uma metástase, começar a ter dor na coluna, tem que ser investigado. Pacientes imunossuprimidos, uso de drogas, pode ser infecção. Crianças, um alerta para os pais, crianças não é comum ter dor nas costas. Tem uma dor nas costas, fez um esporte, é uma coisa, mas tem uma dor que persiste e não para, também tem que ser vista com bastante cuidado. E pessoas com mais de 65 anos, 70 anos, aumenta muito o risco de metástase. Então também são aquelas pessoas que têm que dar uma atenção maior quando tem aquela dor nas costas que vai aumentando ao longo do tempo. Então esses sinais é extremamente importante de você avaliar para saber se a dor é mais grave ou não. Em quais casos tem que ir para a cirurgia? Por exemplo, a gente estava comentando sobre a síndrome de pescoço de testo. Ela pode agravar a ponto do paciente ter que ir para a cirurgia ou alguma coisa assim ou não? A dor quando que vai evoluir para uma cirurgia na coluna? Primeiro, quando tem um diagnóstico de alguma compressão de algum nervo, alguma coisa importante.
Segundo, quando você faz um tratamento clínico, conservador, com medicação, com fisioterapia e não melhora. Ou quando aquela dor continua insuportável. Nesses casos, quando tem uma dor que não melhora com tratamento clínico, daí sim, com um bom diagnóstico e compressão, daí o tratamento pode ser indicado a cirurgia. Mas normalmente já é porque evoluiu para um caso muito mais sério, né? Exatamente. A cirurgia é na minoria dos casos, quando o caso é muito mais sério, quando não melhora. E hoje em dia, assim, no consultório, quais problemas de coluna que mais chegam para você? O que mais chega no consultório são as dores em geral. Dor na coluna cervical, dor lombar, dor torácica. Tinha que pensar por que é tão frequente dor nas costas, assim, como eu falei, assim, por que chega tanto caso de dor nas costas? Primeiro, quando eu coloco assim a questão da evolução do próprio homem. Se você pegar qualquer animal, você vê a coluna dele, é o verdadeiro C-longo. Então a carga da coluna é dividida entre as vértebras, e ele se apoia no membro superior, nas patas da frente e de trás. Quando a gente virou bípede, o que aconteceu? A carga da coluna saiu de proximal para distal, então essa carga começou a aumentar muito na parte distal. Então, a gente vive hoje com uma sobrecarga na parte do disco, das articulações, de cima para baixo, todo esse peso. Só que antes, no passado, a gente vivia no campo. Então a gente fazia muita atividade, tinha uma boa musculatura, um bom suporte muscular. Ao longo da vida, o que aconteceu? A gente foi morar nas cidades, a gente ficou mais sedentário. Então a gente foi perdendo essa musculatura de suporte da coluna. Fora isso, o que aconteceu? A gente também começou, se você vê a média do peso da população aumentou, de uma maneira geral. Então ele está mais pesado de uma maneira geral e também com menos musculatura, menos suporte. Então tudo isso levou a esse excesso de dor nas costas. Agora, por isso que todo o tratamento se baseia em perder peso, ganhar músculo e trabalhar a postura. Além disso, por que é tão frequente dor nas costas, chega no consultório? Porque as tensões, sem tirar o braço e a perna, vai sobrar o tronco. Então, postura, tensão, a gente vive nas grandes cidades como São Paulo, aqui, a gente vive muito tenso, assim. Pressão no trabalho, pressão assim, quando você sai na rua, tem medo de ser assaltado, alguma coisa, violência. Então tudo isso leva a tensões. E as tensões, o que elas podem causar no nosso corpo? Ou problemas psíquicos, por exemplo, ansiedade, pânico, depressão, ou alterações de sono também, problemas gastrointestinais, diarreia, prisão de ventre e tudo, ou dores em geral no corpo. E quando você tira o braço e as pernas, o tronco é a maior área do corpo, por isso que tanta tensão acaba tensionando a musculatura. Então, por isso tem essa procura muito grande no consultório das dores cervicais, dorsal e lombar. E a gente até comentou um pouquinho, vou mudar de assunto, né, do que a gente começou inicialmente, mas que eu acho que, fiquei pensando e acho que vai ser legal a gente falar, de hérnia de disco. Aproveitar que a gente está com o protótipo aqui, para você nos explicar o que é exatamente isso, como que funciona, me conta. O disco, aqui olhando aqui, entre cada vértebra, a gente tem o disco. O disco tem a função principal de amortecer os impactos da nossa coluna. O disco é como se fosse um chiclete bubalu, que tem o chiclete, que é formado por colágeno, e dentro um gel, que é formado por ácido hialurônico e água. O que acontece nesse disco? Esse disco está sob pressão constantemente. Então esse colágeno, essa malha, ela pode ser mais firme ou menos firme. Isso é determinado geneticamente. Então, por que causa a hérnia disso? São dois fatores principais: genética e estilo de vida. A maioria das doenças todas que a gente tem hoje, que acontece, é devido a dois fatores: genética e estilo de vida. Genética é o que a gente herda. Então, essa malha do disco pode ser mais firme ou menos firme. É mais ou menos como comprar uma blusa. Não tem blusa que você compra, lava e nunca esgarça, que a malha é muito boa. Tem malha que você compra e já estraga, isso é genética. Sim. Agora, qual que é outro fator que vai influenciar de ter ou não rasgar esse colágeno e formar hérnia? É nosso estilo de vida. A gente sabe hoje que, dependendo do nosso estilo de vida, a gente pode até ligar e desligar alguns genes. E isso causar ou não as doenças. Então, como que é o estilo de vida? Às vezes a malha, voltando para a malha que você comprou, às vezes é muito boa o tecido, mas você colocou na máquina lavar, não podia, tomou um puxão, mesmo uma coisa boa pode estragar. E nosso corpo, que vai influenciar de desgaste nesse disco?
sobrepeso, trauma, tabagismo. Me perguntaram outro dia, por que tabagismo? Porque o tabagismo altera a microcirculação do corpo, diminui o nutriente no disco, enfraquece ele. Também postura ruim, tudo isso a longo prazo. E o que é a hérnia no final das contas? O disco, essa malha de colágeno, vai rasgando, 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 e que nem uma barragem numa represa, uma hora rompe completamente e vaza esse gel para fora. E aqui mostrando, como nesse caso, aqui um pedacinho desse gel vazou, a parte mais frouxa do disco é a parte de trás, daí ele vaza, comprime o nervo e o nervo acaba sendo inflamado. E o nervo ele tem uma irradiação para a perna, por isso que a dor irradia para toda a perna, a dor da hérnia de disco. Entendi. Pode falar. E por que é chamado dor ciática assim? Porque esses nervos todos no bumbum, eles se juntam no maior nervo do corpo, que é o nervo ciático. O nervo ciático é como se fosse uma grande rodovia, onde todas as raízes nervosas, elas vão juntos, correndo, e elas vão espalhar para as diferentes partes da perna, cada raiz. Essa raiz inerva, ela para aqui, o local dela de parada é mais na coxa, a outra é mais até o joelho, a outra até o pé, e assim vai. Entendi. Então, aqui é o nervo. Em amarelo. O amarelo é o nervo. É o nervo. A estrutura nervosa do nosso corpo, para entender bem, é como se fosse uma árvore, que o centro é o tronco, que em cima é a medula, depois tem o saco dural com as raízes, e os galhos que saem desse tronco são os nervos. Entre cada vértebra sai um nervo de um lado, um nervo de outro. E daí esses nervos que vão inervar toda a parte do tronco, da perna, se for na cervical, no braço. E quando comprime um nervo, dependendo da altura que comprime, vai doer uma parte da perna, se for na cervical, uma parte do braço. É muito interessante mesmo, porque a gente sempre escuta a pessoa falando que tá sentindo uma dor aqui, mas que vai por toda a perna, né? Aí é por isso. Exatamente, porque acaba inflamando e o nervo desce e acaba pegando toda a irradiação dessa estrutura nervosa. E nesses casos, como tratar? Então, inicialmente, a gente trata conservador. Pode tratar com medicação. O profissional ele sabe graduar o tipo de medicação para cada caso. Depois, associar fisioterapia, exercícios posturais, até como você comentou, a quiropraxia. A quiropraxia é um cuidado que essa questão de estalar muito bruscamente a cervical, a coluna, tem que tomar cuidado, por isso procurar um profissional muito bem habilitado, porque como tudo que é mais brusco, tem que ter mais cuidado e pegar um profissional mais especialista, porque essa falta de cuidado pode causar até lesões na quiropraxia. Daí, o tratamento inicial é esse. Nos casos que não melhora, que a dor piora, que o paciente tem várias crises, uma crise que tem que ir para o hospital e o paciente não melhora, nesses casos, então, você pode indicar o tratamento cirúrgico. Entendi. Ai, doutor, quero muito te agradecer. Eu acho que foi muito esclarecedora a nossa conversa. Tanto em relação à síndrome de pescoço de testo, que era o nosso assunto principal, mas conversando com você, eu fui destrinchando também e fui pensando em outras dúvidas que eu já ouvi muitas pessoas comentarem e eu tenho certeza que foi muito legal para o nosso público, então obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, espero que tenha ajudado. Com certeza. Os telespectadores desse canal que é bem conhecido. Ai, com certeza, muito obrigada. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas continuem nos acompanhando que depois a gente volta com mais. Tchau, tchau.